Como dizia lá o Drummond no poema que eu me inspirei para fazer o livro, que ele diz que quem nunca viu e nunca sofreu e nunca chorou por um cinema fechado tem coração de pedra. O Cine Palladio ele surge dentro de um contexto da década de 60, onde houve uma primeira grande efervescência do cinema em Minas Gerais. Aqui, até os anos de 45 a 60, quase todos os bairros de Belo Horizonte tinham sala de cinema. E foi um dos melhores cinemas com acústica da cidade. É o cinema que era mais confortável. As duas características básicas do Palladio era ser grande, grande, confortável e com um som. Era um dos poucos cinemas audíveis dessa cidade. Era realmente a excelência. O Palladio veio no modelo das comédias românticas, dos filmes de namorados, dos filmes de amor e acabou fechando nesse nicho. Quase todos os jovens dos anos 70 e 80 frequentaram o Palladio como isso, casal, namorados, amigos. Era um cinema de muito sucesso. Chegou mesmo a ser a terceira sala do Brasil. Então você imagina que aqui teve o último grande sucesso dele mesmo e a própria Naufrágio, que foi o Titanic, mas que aí ele mesmo ainda conseguiu, e quase o último suspiro, encher esse espaço à época, que era muito difícil. Já aconteceu o caso de denúncia, já aconteceu o caso de fechar e de proibir exibição de alguns filmes durante muito tempo, mas aí isso era comum, não era uma particularidade dele não. O SEC, que é o Centro de Estudos Cinematográficos aqui, de 51, aqui o auge dele nos anos 60, ele chegou a passar filmes e fazer eventos aqui, festivais aqui dentro do Palladio, como fazia em vários outros cinemas, Mesmo sendo um cinema comercial e grandioso, ele tinha uma afeição pelos cineclubistas. Os cineclubistas eram mais estudiosos do cinema, tinham um interesse mais específico, mas ele, por ser muito dentro da cadeia da cinemas de teatro, ele era o cinema mais interessante. Todo mundo que fez cinema aqui, que começou a sua carreira ali nos anos 60, 50, com o Cineclube 51, o SEC, e depois na década de 60 como profissional ou mesmo como jovem ativista do cineclubismo, ele aconteceu aqui, teve festivais, ele participou e muitos deles viraram cineastas aqui. O incêndio até hoje tem várias versões, que foi cabo solto, que foi criminoso, que foi tal, mas isso é triste, mas ele perdeu, por exemplo, vários lugares, ou seja, ele era um cinema exatamente para quase 2.000 lugares, passou para 1.600 na sequência, porque o incêndio realmente destruiu uma boa parte. Até os anos 80, toda a projeção era feita em 35mm, na sala radical, com o nitrato, que era a película pesadona e altamente inflamável. Então, às vezes, era muito comum na própria sala, enquanto está passando um filme, o projetor está muito quente, a lâmpada do projetor está muito quente e a lata de filme está encostada em algum lugar e literalmente inflamar, pegar fogo e às vezes durante sessões. Basicamente, todos esses cinemas de rua ou que foram inaugurados depois dos anos 40 foram fechados na década de 80. Raro o cinema que durou mais de 40 anos, que é pouco. O Palladio era, inevitavelmente, inviável para a década de 90, 2000. Depois, complexo, chegada do videocassete, final dos anos 70, TV em cores, isso fez voltar o público para casa. O grande público sumiu da sala de cinema. Então, quase todos os exibidores que eu entrevistei à época, eles falavam isso. Eu tinha uma frequência de 1 milhão de pessoas, agora eu tenho 10 pessoas, vocês querem que eu fique funcionando? Não dá, não consigo pagar e tal. Então alegavam que teve uma defasagem muito grande no público e foi real. Isso era e foi o perfil da década de 80 e 90,
que acabou exterminando de vez a ideia do cinema de rua, a ideia da dificuldade de centralizar, de parar carro, de fazer umas coisas. E era um espaço, não canso de falar, realmente a maior perda quando foi, é porque a gente perdeu o grande cinema da cidade. Aí o projeto do Sesc é não só importante, mas maravilhoso e muito importante para a cidade. Porque aqui agora vai ter sempre vários públicos. O público do teatro, o público do cinema, o público da música, o público que gosta de eventos. Então essa ideia aqui vai agregar, e só deve agregar, esse outros públicos. Eu achei o espaço foi bem modernizado, tá muito bonito, né? E me traz boas lembranças, né, da minha juventude. Era um cinema, à época, um cinema diferenciado, um cinema bem confortável, né? E o que nos atraía era justamente isso. A gente participava do circuito todo dos cinemas de BH à época, mas quando a gente queria mais conforto, ou mesmo impressionar aquela namorada, a gente vinha sempre aqui no Cine Paládio. O ideal seria que muitas salas do Brasil fossem revitalizadas. Tem muitos espaços cinematográficos que estão abandonados simplesmente, no Brasil inteiro, né? O Brasil já teve 5, 6 mil salas, hoje tem 3.000, 2.800 salas, ou seja, metade dos últimos tempos. Mesmo com os incentivos e com as propostas de governo para reabrir salas. É fundamental para a cidade que tenha esse tipo de espaço, porque pelo menos fica uma pontinha da nostalgia que o cinema existe, mesmo que não seja, mas está aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. Então eu dou o meu coração sorri, né, quando ele chorou várias vezes. Então é isso, acho que essa satisfação, essa felicidade é bacana. Eu espero que muita gente partilhe disso sempre.